Graça e paz, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Bom dia. Que Deus abençoe a você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, vocês que me acompanham no YouTube aí, inscreve aí no meu canal, aperta o joinha aí, ativa o joinha, que Deus vai te abençoar. Eu quero agradecer a vocês. Que Deus continue te abençoando sempre, irmão. Muito obrigado vocês que estão me ajudando aí, que estão me ofertando com aquela oferta que Deus propôs no seu coração. Muito obrigado. Que Deus te honra, te multiplica a todos vocês que estão me ajudando aqui, viu, irmãos? E vocês que não sabem ainda, que não tem o número do meu Pix, é 375-376-796-49, Carlos Henrique. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, viu? Que Deus multiplica e devolva para vocês 100 vezes mais. Eu tenho certeza que se vocês estão me ajudando, e Deus está abençoando vocês. Amém, irmãos? Olha, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a maldição hereditária que existe na nossa família. E muitas pessoas não sabem, né, sobre essa maldição hereditária, né? Então vamos abrir a palavra de Deus lá no Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, da parte B, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais, dos filhos e até da terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém, irmãos? Olha, existe uma maldição nas famílias, irmãos. Existe uma maldição nas famílias. Uma maldição nas famílias, uma maldição hereditária, que a família não sabe. Acontece tanta coisa nas famílias e elas não sabem por que está acontecendo aquilo, por que está acontecendo isso, por que está morrendo gente constantemente. É uma maldição igual tinha aqui em casa que foi quebrada, irmãos. Então, nós temos que pedir a Deus para quebrar essa maldição hereditária de família, mesmo se você acha que não tem, mas pede a Deus, porque a área espiritual, irmãos, ela é muito trabalhada. Então, o espírito mal, ele nunca quer o bem do ser humano, ele quer destruir a vida do ser humano. Então, está destruindo a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem que ali na família existem demônios familiares que migra a uma geração para outra, né? Uma mesma família, e a intenção deles é fazer que a mesma maldição que foram experimentada um dia pelos avós, pelos tataravós, pelos pais, ou pelos os antepassados, né? Que também alcance os pais, os filhos e os netos. Então, irmão, você vê que nós estamos vendo tanta juventude indo embora mais cedo. Tantos jovens estão indo embora mais cedo. Estão morrendo, irmãos. Estão perdendo a vida por causa de coisinhas mínimas que o diabo está colocando. O diabo está colocando, como eu falo sempre, a arma na mão deles com facilidade, irmãos. O diabo está sendo alimentado com as drogas no corpo dos jovens, do ser humano em geral, né? Com bebidas, para ter coragem para fazer aquilo que eles querem. Tirar a vida da pessoa com facilidade, né? Irmãos, o erro é os pecados, né? O pecado dos pais, que afeta diretamente a vida dos filhos. Só que os filhos não pagam o pecado do pai, nem os pais pagam o pecado dos filhos. Cada qual paga o seu pecado, não é verdade? Mas isso é consequência de geração em geração. Nós podemos perceber isso na vida de Davi.
que por causa do seu pecado, adultério, colheu a ruína no seu lar, entre seus filhos, e também teve o seu reinado comprometido. É o caso de Salomão, por exemplo. Salomão, né? Davi, quando ele estava para morrer, ele foi e chamou o filho dele, Salomão para dominar, para aquele povo, para acompanhar, para continuar fazendo o que o Davi estava fazendo, né? Dominar aquele povo. E ele não sabia como ele ia fazer, que ele não tinha entendimento de nada. O que ele foi? Ele foi e se humilhou diante de Deus. Ele foi lá e prostrou diante de Deus e consagrou aquelas ovelhas sem mancha, irmãos, lá no altar de Deus. Consagrou, não foi uma só não. Ele fez o templo para Deus, né? E consagrou ali no altar as ovelhas e pediu a Deus a sabedoria para ele conseguir dominar aquele povo. Então Deus falou: o que você quer, meu filho? Só a sabedoria? Por causa de quê? Por causa daquela oferta que ele deu para Jesus lá no altar, consagrou aquela oferta de ovelhas lá no altar, incomodou ao Pai. Quando vocês, irmãos, ajudam aquele que está necessitado, ou dá uma oferta aqui no programa para ajudar, né? Você está incomodando a Deus. Você está incomodando a Deus. Deus vai te devolver aquilo, como fez com Salomão, né? Você quer só sabedoria, meu filho? E olha o que Deus fez para Salomão. Deus deu ele foi o homem mais sábio daquela época, foi o homem mais sábio, né, que existia naquela época. Só que o Davi, o Salomão, ele ganhou tantas bênçãos de Deus que incomodou o diabo. O diabo incomodou, não ficou satisfeito com aquilo, foi e colocou aquela mulher que adorava os deuses, que adorava os demônios, para ele se apaixonar com ela. Ele foi e se apaixonou com essa mulher, né? E casou com elas, e além daquelas, casou com mais 700 mulheres e mais 300 cubitos. Então, irmãos, ele caiu no pecado, né? Então, caiu no adultério, foi fazer coisas que o diabo preparou para ele cair. Foi igual a Adão e Eva fez lá no Jardim do Éden, né? Foi enganado e caiu na armadilha, né? Então lá, irmãos, ele caiu naquela armadilha. Então nós podemos perceber que isso da vida de Davi, que por causa do seu pecado de adultério, colheu a ruína do seu lar. Davi, o seu filho, fez a mesma coisa que, né? Só que o Davi, ele fez uma coisa pior, porque ele foi e pegou a mulher, matou o homem e pegou a mulher dele para ele. Então aquilo ali foi uma coisa errada que ele fez, né? Então ali também foi a mesma coisa. Tá? Só que Salomão foi várias mulheres, muitas mulheres, onde que ele errou, né? Então ele trouxe uma ruína comprometida para sua casa. Mas olha para você ver, irmãos, mas o principal referência à Bíblia pode ser com Adão e Eva. Porque Adão e Eva que é culpado de tudo isso que está acontecendo na Terra. Porque eles que trouxeram o pecado aqui para a Terra. Então, por causa disso aí, todo mundo estão sendo destruídos. Muitos estão sendo destruídos aí por causa do pecado, né? A principal referência da Bíblia é Adão e Eva. Deus deu uma ordem a eles e eles desobedeceram. E por causa dessa desobediência, eles sofreram as consequências. Assim somos nós também, irmãos. Por nós não obedecer ao Pai, ou você, meu jovem, não obedecer aos seus pais, vocês vão arcar com as consequências lá na frente. Vocês vão colher o que vocês estão fazendo com seu pai. Se você está fazendo seu pai, sua mãe sofrer, vai pagar lá na frente com seus filhos. Seus filhos vão fazer piores com vocês, porque vocês estão plantando. A palavra de Deus diz: filhinhos, honra o seu pai para que você tenha uma vida prolongada na face da terra. Obedeça ao seu pai para que você viva muitos anos na face da terra. E muitos jovens hoje não querem saber de obedecer aos pais, estão obedecendo os espíritos maus, estão obedecendo o mundo lá fora
para ser destruído e fazer os pais sofrer, né? Então, isso que é a consequência do pecado, né? Então, nós mesmo que sofremos com o que nós plantamos, né? Não somente eles, mas todas as suas descendências, né? Por causa do Adão e Eva, nós estamos sofrendo aqui na face da terra por causa dos seus pecados. Não somente eles, mas todas as suas descendências, né? Ou melhor, toda a raça humana está sofrendo aqui na face da terra por causa do pecado de Adão e Eva que trouxe aqui para a terra, né? Mas a mesma maneira que os pecados dos pais podem comprometer o futuro dos filhos, pela misericórdia de Deus, nas suas orações pode ser quebrada. Essa maldição pode ser quebrada. Basta você orar a Deus. Você tem que orar a Deus e pedir a Deus para quebrantar essa maldição hereditária. A gente não sabe, irmãos, que é uma maldição hereditária, então nós temos que quebrar essas maldições hereditárias, pedir a Deus para quebrar essa maldição hereditária para que ela seja quebrada. Isso vai depender da sua pessoa, porque existe demônios, irmãos, que pula de geração em geração. Ele pula de geração em geração e é uma coerência. E não existe nenhuma parte bíblica que aponta para isso. Pode falar sobre isso, né? Mas precisamos reconhecer que a maioria das pessoas, quando chega em uma igreja, vem uma pessoa destruturada de uma maldição, né? E os problemas, irmãos, que acontecem em uma família desorganizada pode ser de legião de demônios hereditários, demônios que veio lá dos avós, dos bisavós, dos tataravós, das mães, então veio lá de trás e está destruindo a família e a pessoa não sabe, né? Por que na minha casa, irmãos, teve uma maldição hereditária? Teve uma maldição hereditária dessa que veio da minha avó, mãe da minha mãe, que eu conheci, né? Que mexia com espiritismo, mexia com congado, né? E mamãe continuou com essas coisas que vovó fazia, né? E minhas irmãs continuaram com as coisas. Mamãe mexia com o centro de espiritismo, né? E minhas irmãs continuaram, né? E ainda tem até sobrinhos também que não continuaram a fazer isso, né? Com essa maldição. E quando você fala com eles sobre essa maldição, eles não acreditam, irmão. Se a gente falar que isso é uma maldição, eles não acreditam, né? Ele fala que isso é muito... eles sabem muito bem o que estão fazendo, de onde veio. A palavra de Deus, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, não é verdade? Então, para nós quebrar essa maldição, essas maldições hereditárias que estão na nossa família, talvez a gente não sabe, tem que pegar a vida para Jesus, tem que ter um compromisso com Jesus, porque nova criatura você é e as maldições vai ter que ser quebradas. Foi o meu caso. Se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu não estaria nem aqui hoje. Porque eu não acreditava em crente, não gostava de crente, não. Hoje eu estou vendo que a verdade está aqui, ó. Está aqui, é conhecer a verdade nos libertará. Conhecer a palavra de Deus. O mundo já é do maligno, irmãos. Então tudo que está acontecendo aí fora é obra do diabo. Que o mundo já é do maligno. Então Jesus está batendo na porta de muitos aí, mas nem todos querem abrirem. Prefere ficar no mundo sofrendo, irmão, né? Então, irmão, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que faz tudo novo, para que experimentamos coisas novas. Então, para nós experimentar coisas novas, é preciso estar em Cristo Jesus. Não importa os erros que nossos pais cometeram, quando estamos em Cristo Jesus, não importa, as maldições serão quebradas.
Porque os demônios não vão te aguentar quando você tem um compromisso com o Pai. Quando você entregou sua vida para Jesus, a maldição vai ter que ser quebrada, irmãos. Na minha casa a maldição foi quebrada depois que eu entreguei minha vida para Jesus, porque essa maldição que estava aqui em casa estava morrendo. Cada ano morria uma pessoa na minha família, irmãos, e era da maldição que veio da vovó, passou para mamãe e minhas irmãs, que tudo mexiam com espiritismo, né? Foi morrendo um por um. Depois que eu comecei a ter um compromisso com Deus, o pastor veio aqui, orou, quebrou essa maldição, né? E eu descobri que tinha uma maldição aqui em casa, depois que o pastor esteve aqui, teve a revelação. Falou que tinha uma maldição hereditária aqui na nossa casa. Aí nós oramos, fizemos uma campanha de 7 semanas, de 7 dias, né? É onde quebrou essa maldição. Então, irmãos, olha, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, não importa o erro dos nossos pais se cometeram, porque quando estamos em Cristo Jesus, a maldição será quebrantada, igual a minha foi, né? Porque os demônios não aguentam, eles não vão aguentar, porque quando entregamos nossa vida para Jesus, o Senhor reescreve a nossa história. Nós começamos tudo de novo, passamos a andar uma nova vida, tudo se faz novo, irmãos. Então, nossa vida, o nosso dever é ter um compromisso com o Pai. Só Ele que pode nos proteger e nos guardar. Então, portanto, agora a palavra de Deus em Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a sua carne, mas segundo em espírito. Não ande segundo a sua carne, mas segundo em espírito. Então tudo velho se passa, irmãos, passa. Então nós temos um compromisso com o Pai. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós viramos uma criança na área espiritual, porque nós vamos aprender as coisas. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, retirando tudo que não presta. E tudo que era do diabo, o diabo tentou levar os escolhidos de Deus muitas vezes, né? Aqueles que são escolhidos de Deus, Deus deixa ele à vontade. Mas quando Deus fala, chega, meu filho, Deus permite que ele caia lá no fundo do poço para acordar que existe um Deus para te salvar. Ali é o meu caso, estou falando como aconteceu comigo, irmãos. Foi o meu caso, que as minhas irmãs que mexiam com o espiritismo fizeram um trabalho para mim, né? Eu caí lá no fundo do poço, tinha bastante dinheiro, eu sou eletricista, tinha muito dinheiro. Então eu caí no fundo do poço, irmãos. Estava comendo fubá suado no almoço, fubá suado na janta. Meus filhos pediam 10 centavos para comprar um pão, não tinha para meus filhos, né? Eu caí no fundo do poço. Aí foi onde que eu acordei, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi aonde que as maldições foram todas quebradas. Aqui, Paulo está reafirmando que aquele que está em Cristo Jesus não existe condenação. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, é porque você acha que ainda não chegou a hora? Já passou da hora, irmãos, porque Jesus está voltando. Então Jesus está batendo na porta de muitos. Amanhã pode ser tarde demais. Olha, lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 18, diz que sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que é nascido de Deus, Deus o protege. Então você, irmãos, que já entregou sua vida para Jesus, você é uma pessoa protegida ou protegida. Deus está no controle da sua vida. Nada de mal vai acontecer com você. Celular ninguém vai te roubar, seu carro ninguém vai te tomar, bater no seu carro ninguém vai bater, porque os anjos do Senhor estão protegendo o seu carro. Né? Sua moto não vai ser roubada, porque você é o filho do Altíssimo. Você não é criatura do Altíssimo, mas
você passou a ser filho. Criatura é quando nós não conhecemos o Senhor ainda. Mas quando nós entregamos a vida para o Pai, nós somos filhos, passamos a ser filhos. Então, Deus nos protege. Deus protege todos aqueles que nasceu de Jesus, de Deus, né? Então ele passa a ser, nós passamos a ser uma criança quando nós entregamos a vida para Jesus. E o maligno não lhe atinge, não lhe toca. O diabo não pode tocar na vida daqueles que aceitaram a Jesus, aquele que tem um compromisso com o Pai. Ainda que houvesse uma maldição familiar, irmãos, o fato é que ele ter entregado a sua vida para Jesus, se você tem entregado a sua vida para Jesus, Jesus nos protege, ele vai te proteger. Ainda que houve uma maldição familiar, que é hereditária, veio lá de trás, mas Jesus, você entregou a vida para Jesus, Jesus ele vai te proteger. Essa maldição vai ter que sair da sua vida e com as suas orações vai sair da sua família. Essa maldição, porque o diabo ele não vai aguentar, né? A palavra de Deus diz que os piores inimigos estão dentro da nossa família, irmãos. Então, mas ali, é verdade, está dentro da nossa família. Deus vai estar usando você que foi escolhido por Ele para salvar a sua família. Então, com as suas orações, você vai proteger a sua família de qualquer ação do inimigo. Você vai proteger de qualquer ação do inimigo que está batendo ali na sua família, você vai proteger, porque as suas orações vão fazer a sua família vencer. Como foi o meu caso, que eu era bem de vida, de repente minha vida afundou para o fundo do poço, caí no fundo do poço. Na hora que eu caí no fundo do poço, foi onde que eu conhecia o Pai. Foi onde que eu fui para a igreja. A gente muito só lembra de Deus quando cai no fundo do poço. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né, irmãos? Quando cai no fundo do poço foi a minha vida, né? Minha saída foi procurar uma igreja evangélica, onde eu descobri as maldições da minha família, da minha vida, onde eu estava andando para trás, irmãos, achando que estava no mundo, andando para frente, não, mas estava andando para trás. Aí eu descobri uma maldição que fizeram para um trabalho para mim, para destruir minha vida. E quem foi? Minhas próprias irmãs. Minhas irmãs fizeram trabalho para mim. Por isso que a palavra de Deus diz que os próprios inimigos estão dentro da família, né? Por motivo de inveja, irmãos. Por motivo de inveja, porque lá na igreja teve a revelação que a minha irmã fez o trabalho para mim por motivo de inveja, porque eu estava tendo mais condições financeiras do que ela na época, porque eu trabalhava de eletricidade, eu sou eletricista, então vinha um serviço atrás do outro, serviço grande, irmãos. Então eu estava cheio de dinheiro. E minha irmã, com inveja de mim, não aguentou. Foi e fez